Vamos lá para nossa terceira aula, sempre lembrando, né? Como é a terceira, eu estou aqui pensando que você já viu as outras duas. Ou talvez se você só queria saber sobre esse assunto, já sabia das aulas iniciais, tudo bem. Mas se você está começando a estudar japonês agora e está caindo de paraquedas nesse vídeo, esse é um curso básico de 21 dias, então assista primeiro as aulas 1 e 2. Não esqueça, deixei aqui em cima o card da aula 2, que foi lançada ontem. Então você pode assistir todas as aulas também entrando aqui no nosso canal e acessando as playlists, tem lá curso gratuito de japonês. Hoje a gente vai complementar, na verdade, um pouquinho o que a gente viu antes. Vimos afirmações, perguntas, negações simples. E daí a gente vai incrementar um pouquinho isso com um conceito importante que pode ser chamado de kosoado. Você já vai entender melhor do que se trata. E a gente vai aprender algumas palavrinhas também que vão ajudar a montar suas primeiras frases mais básicas. Aí você já aprendeu algumas frases nas outras aulas, mas agora a gente vai incrementar um pouco mais e aprender mais algumas frases básicas. Vamos ver alguns exemplos com vídeos também. Então, para começar, o que é esse kosoado? Ele vem de, por exemplo, kore, sore, are e dore. Por isso, kosoado. Essas palavrinhas aqui, você está vendo a tradução delas, né? Isto, isso, aquilo. E elas têm uma relação entre a distância de quem está falando e sobre o que está sendo falado, né? Então, tem aqui a menininha. Se ela quer falar sobre algo que está próximo dela ou algo que está na mão dela, ela quer falar sobre isto, ó, isto daqui. Daí vai usar kore, kore, né? Kore, rimokon, kore, controle remoto, kore, isto. Agora, se for uma coisa que está um pouquinho mais longe, como no segundo desenho aqui, daí você vai usar sore, isso. Agora, mais longe, are, aquilo, tá? Kore, sore, are, aquilo. E dore, quando tem 3 ou mais opções para você perguntar qual. Por que quando tem 3 ou mais opções, Rodrigo? Porque quando são 2, você vai usar dochi ou dochira. Mas não precisa pirar muito com isso agora. Vamos vendo aos poucos essas coisas. Tá? Pensa que só que o dore é para perguntar qual quando tem 3 ou mais opções. Eles usam essa palavrinha. Mas eu diria que o mais importante agora é você lembrar do kore, sore e are. E daí você viu aqui que tem também, né? Kono, sono, ano. Que vai significar este, esse e aquele. Tem essa mesma relação aí da distância de quem está falando e sobre o que está sendo falado. A gente já vai ver algumas frases e você vai entender um pouquinho melhor como que funciona isso daqui. E eu separei também algumas palavrinhas aqui importantes para a gente começar a montar essas frases mais básicas. Então, para a gente começar a dificultar um pouquinho, dificultar não, né? Acrescentar aí para a sua vida, eu separei doko, que significa onde, separei dare, que significa quem, e se você quiser falar de um jeito um pouco mais polido, pode usar donata, donata desu ka? Quem é? Lembra do desu ka para perguntar alguma coisa? Nani ou nan, para perguntar o que, né? Nani, se vocês conhecem de anime já. Itsu, itsu, que é quando. Então, juntando essas duas coisas aqui, que talvez você esteja aí meio num ar de confusão, não estou entendendo direito, nós vamos ver algumas frases e você vai entender um pouquinho melhor agora. Vamos supor que você está com alguma coisa nas mãos e você não sabe o que é. Você pode falar kore nani, kore nani. Sei lá, você encontrou uma caixinha ali e você não sabe o que é aquela caixinha. Você pode falar kore nani. Nani é para perguntar o que, significa o que, e kore, isto. Lembra, ó, quando alguma coisa está bem perto ou até na sua mão. Então, kore nani, um jeito informal de você perguntar o que é alguma coisa. Só que essa mesma pergunta, eu poderia fazer ela de um jeito um pouco mais polido, mudando o nani para nan e acrescentando o desu ka. Lembra que a gente aprendeu a fazer essas perguntas simples e polidas usando o desu ka?
Acho que a gente viu na última aula, Nihonjin desu ka? É japonês? Nesse caso aqui, kore wa, falando sobre, lembram da partícula wa? Falando sobre kore, isto, nan desu ka? O que é? Então aqui duas formas da gente falar a mesma coisa, mudando um pouquinho só o nível de polidez. Kore nani? Kore wa nan desu ka? Mesma coisa, tá? Então aqui formamos frases, duas frases usando o kore. Se fosse alguma coisa que está na mão da pessoa que eu estou conversando, por exemplo, eu poderia falar sore nani? Sore nani? Daí eu estaria perguntando, o que é isso aí? O que é isso aí? Lembra que a gente viu que é uma relação aqui da distância, de quem está falando e sobre o que está falando? Então, se está na mão de outra pessoa, daí eu posso falar, né? Sore, isso aí, nani, o que é? Sore wa nan desu ka? Poderia falar também, mais polido. Outras frases. Watashi wa amerikajin janai. Eu não lembro até se a gente viu essa daí antes, né? Não sei se está repetindo de outra aula, estou confuso. Mas são coisas que a gente já aprendeu, com certeza, né? Aprendemos já eu, você aprendeu aí, watashi significa eu. Aprendemos a partícula wa. Então, falando sobre eu, o que tem? Amerikajin janai. Amerikajin significa estadunidense. Né? Estados Unidos, em japonês, eles falam América. Então, amerikajin, estadunidense. Janai. Lembra, para negar alguma coisa, eu posso usar um substantivo, mas janai, para falar que não é. Então, eu sou brasileiro. Watashi wa amerikajin janai. Braziljin desu. Sou brasileiro, não estadunidense. Are wa nan desu ka? Então, tem alguma coisa ali meio longe, você não sabe o que é. Are, lembram? Ó, tá longe de quem está falando. Significa aquilo. Então, are wa nan desu ka? O que é aquilo? Poderia falar como também? Are nani? Are nani? Mais informal, lembra? O que é aquilo? Are nani? Are wa nan desu ka? Mais frases. Eki wa doko desu ka? Eki wa doko desu ka? Lembram do doko? A gente viu aqui. Peguei algumas palavrinhas para a gente montar outras frases, né? Então, eki wa doko desu ka? Eki wa doko desu ka? Eki, de estação. Então, em relação à estação, doko significa onde. Daí, para a gente formar uma perguntinha simples, acrescentamos o desu ka. Doko desu ka? Onde é, no caso, a estação. Onde é a estação? E trocando aqui, você tem um padrão que você consegue formar várias outras frases, né? Kuko wa doko desu ka? Onde é o aeroporto? Gakko wa doko desu ka? Onde é a escola? Enfim, você consegue montar aí várias outras coisas, né? Tokyo Tower wa doko desu ka? Onde que é a Torre de Tóquio? E daí vamos supor que você está numa situação ali que estão procurando o seu celular. Perdeu o seu celular e tem alguns celulares ali. Ah, qual que é meu celular? Podem falar. Kono keitai desu ka? E esse kono? A gente viu aqui em cima, né? E talvez você tenha pensado, ué, mas não entendi bem qual que é a diferença entre kore e kono, sore e sono. A diferença é que kono, sono, ano, dono, a gente vai usar eles junto com alguma outra palavra, né? Junto com algum substantivo. Nesse caso aqui, então, kono keitai desu ka? Eu estou usando junto com a palavra keitai. Então, eu não poderia falar kore keitai desu ka? Quando a gente for juntar com algum substantivo, é kono, sono, ano. Vamos supor que tem uma montanha lá atrás. Eu posso falar ano yama, yama, montanha. Então, ano yama, aquela montanha. Eu não vou falar are yama, tá? Ano yama, kono keitai, este celular. Então, estão te perguntando, é esse celular aqui? Esse daqui? Kono keitai desu ka? Essa é a diferença, tá? Aqui, pessoal, eu tô te dando uma introdução, tá? Então, não precisa pirar muito. Você vai começar a entender isso daqui. E com mais contato com o idioma, quanto mais você for vendo, vai guardando cada vez mais essas informações. Aqui é tudo uma introdução. Lembra? Nós estamos dando os nossos primeiros passos aqui no idioma japonês. Kono keitai desu ka? Este celular?
Outra frase, vamos imaginar que você está ali numa lojinha e não tem preço nas coisas. E daí tem algumas águas lá, né? Algumas marcas de água e você quer saber o preço de uma específica lá. Você pegou ali, você pode falar, né? Konomizu wa ikura desu ka? Konomizu. Aqui eu estou usando também junto com o substantivo. Por isso eu não vou falar koremizu. É konomizu. Konomizu. E aqui a mesma regra, ó, aquela relação da distância, de quem está falando e do que está sendo falado. Vamos imaginar então que a água está na sua mão. Mizu, água. Então, konomizu, konomizu, esta água, wa, em relação a esta água, ikura desu ka? Ikura desu ka? Ikura desu ka significa quanto custa. Você até pode guardar como uma expressão. Ikura desu ka? Para perguntar o preço de alguma coisa. E devemos supor que para quem você perguntou, a pessoa não viu qual água que estava na sua mão. Daí ela pode perguntar, dore desu ka? Qual? Eu falei ali que tinham 3 águas, né? Então eu quero saber qual delas que você está perguntando o preço. Dore desu ka? Qual? Se fosse mais informal, você conversando com um amigo, para perguntar qual é alguma coisa, dependendo do contexto, pode ser que o seu amigo, a sua amiga te falasse só dore, para perguntar, né, qual? Lembrando, desu ka deixa mais polido. Dore desu ka? Mas poderia falar só dore. Quanto custa essa água? Qual? Beleza? Revisando mais uma vez. Eu acho que você já pegou, mas vamos pegar as informações mais importantes daqui, são essas de cima, tá? Eu prefiro que você guarde por enquanto essas que estão aqui em cima. Kore, sore e are, para falar isto, isso e aquilo. Kore wa nan desu ka? O que é isso? Sore wa nan desu ka? O que é isso? Estou perguntando para quem eu estou conversando. Are wa nan desu ka? Aquilo lá, o que é aquilo? Are wa nan desu ka? Daí a gente viu, né? Kono keitai, este celular. Kono mizu, esta água. Se estivesse na mão do meu amigo. Sono keitai, esse celular. Ano yama, aquela montanha. Yama, montanha. Então, ano yama, aquela montanha. Tá? Kore, sore, are, kono, sono, ano. E vimos algumas frases aqui. E eu separei também 2 vídeos com estruturas aqui simples. Pode ser que você ache que eles falaram de um jeito meio rápido, mas as estruturas que vão ser usadas aqui são coisas que a gente já aprendeu. Então vamos ver um pouco da aplicação em contextos reais. Primeiro vídeo que eu separei. Falou rápido, né? Fala meio enrolado. Vou tocar mais uma vez. Olha só, aqui foi usado doko, que a gente já viu hoje, significa onde. Tem um verbo, eu comentei sobre ele já, provavelmente. Acredito que já comentei sobre ele. Mas tem um desu ka também, fazendo uma pergunta. Foi falado doko ikun desu ka kyou wa? Então, doko significa onde. Aqui a gente tem o verbo iku, que significa ir. E o que é esse aqui que está depois do verbo? Isso daqui é uma coisa que você vai começar a ver bastante, principalmente quando você for começar a ver as nossas lives. Inclusive, eu faço live toda semana, tá? Se você entrar aqui no canal, na aba ao vivo, você vai ver que tem um monte de live lá, analisando vídeos de YouTube do Japão, tem aula com mangá, com música, um monte de coisa. E você vai começar a ver que em contextos informais, na linguagem falada, é muito comum eles colocarem esse depois do verbo, quando eles estão perguntando alguma coisa, por exemplo. Pode ter uma nuance de que a pessoa está querendo saber mais sobre aquilo, querendo que você conte mais sobre aquilo, mas não tem necessariamente uma tradução, tá? Então pode aparecer esse depois dos verbos. E o desu ka pode transformar em uma pergunta. E daí talvez você lembre, mas Rodrigo, você falou lá que para transformar um verbo em pergunta era só colocar o ka. Pois é que aqui nós temos um verbo na forma de dicionário. O que é isso, Rodrigo? Pelo amor de Deus! Nós teremos aqui dentro do nosso curso também uma aula sobre verbos, e daí lá você vai entender um pouquinho melhor. Mas dando um pequeno spoiler, no japonês a gente está vendo aí que tem essas diferenças do formal e do informal, e tem isso nos verbos também. Então, em contextos mais informais, pode aparecer o verbo nessa forma aqui, que é a forma de dicionário, e daí nesses casos a gente pode colocar o desu ka, tá? Se fosse um ikimasu,
que é um jeito mais formal de falar esse mesmo verbo, daí ficaria um pouco estranho colocar o desu ka. Ficaria mais normal só colocar o ka. Então, essa mesma frase, se eu fosse falar ela de um jeito um pouquinho mais formal, eu poderia falar doko ni ikimasu ka? Doko ni ikimasu ka? Isso daqui é uma partícula, tá? Que você vai ver mais sobre ela também. Não quero pirar somente, não se preocupe muito com isso. Por enquanto, vamos por partes. Mas, doko ikun desu ka? Onde você vai? E ele até colocou um complemento depois, né? Kyou wa. Kyou significa hoje. Então, em relação a hoje, doko ikun desu ka? Onde que você vai hoje? Ele até poderia ter falado essa frase dessa forma aqui, né? Kyou wa, em relação a hoje. Doko ikun desu ka? Poderia ter sido falado assim. Mas ele complementou a informação depois. É comum também isso no informal, na linguagem falada, eles mudarem um pouquinho a ordem. Por isso que é muito importante você ter bastante contato, assistir coisas em japonês, porque nem sempre a frase vai estar exatamente naquela ordem bonitinha que é mostrada na apostila, por exemplo, como nesse caso aqui. Vamos lá para mais um exemplo em vídeo antes da gente finalizar. Olha só, alguma coisa desu, ela falou aqui. Para falar que é, para afirmar alguma coisa, lembra? Aqui ela falou chou kantan desu. Kantan significa fácil. Esse chou é uma gíria para falar que é muito, que é super alguma coisa. E desu a gente aprendeu que afirma algo, ou seja, chou kantan desu, fácil demais, muito fácil, facinho, chou kantan desu. Ok? E é isso por enquanto, galera. Imagina aí que a gente tenha visto várias informações novas hoje, mas respira, vamos aos poucos aí. Não esqueça de colocar no Anki, como eu mostrei lá na aula 0, acrescente as frases lá, faça as revisões. E não esqueça de deixar um like e um comentário aqui para ajudar a engajar o vídeo, né? Estou preparando aqui um conteúdo de qualidade para você. O mínimo para você ajudar o tio aí é deixar um like e um comentáriozinho. E nos vemos no vídeo de amanhã, na nossa aula número 4. Falou!